Olha só, nas últimas 24 horas aconteceu uma coisa silenciosa, mas muito, muito reveladora lá nas bases do mercado cripto. É o tipo de evento que a maioria das pessoas nem percebe, sabe? Mas para quem sabe onde olhar, funciona quase como um farol, apontando para uma mudança bem profunda que pode estar vindo por aí. Enquanto todo mundo estava de olho nos preços, naquela loucura do dia a dia, os próprios dados na blockchain registraram um marco. E não foi um anúncio, não foi um boato, foi um fato, concreto. Um pulso econômico que inverteu uma hierarquia que parecia que ia durar para sempre. E o fato é este aqui, ó. Pela primeira vez na história, a rede Solana gerou o dobro de receita com taxas do que a rede Ethereum. Pensa na receita da rede como se fosse o batimento cardíaco da blockchain, a prova de que tem atividade econômica real ali. E o que a gente viu foi o coração da Solana batendo 2 vezes mais forte. Isso não é um pico aleatório, gente, é um sintoma. Um sintoma de que a confiança e, mais importante, a atividade estão mudando de lugar. O número sozinho pode não dizer muita coisa, né? Mas quando a gente começa a conectar os pontos, a história que aparece é fascinante. Então, bora dar uma de detetive agora e seguir a trilha do dinheiro, porque os números estão contando pra gente sobre uma migração de capital que tá rolando bem debaixo dos nossos narizes. A primeira pista vem de quem? Do rei do Bitcoin. Imagina que a dominância do Bitcoin no mercado é tipo a pressão atmosférica do mundo cripto. Agora, esse barômetro está ali perto dos 64%, que é um teto histórico. E o que a história sempre ensina pra gente? Toda vez que bate ali, a porteira se abre e o capital flui com tudo para as altcoins. O mercado está no ponto, prontinho para uma grande rotação. E se a grana está se preparando para se mover, para onde ela está olhando, hein? É só olhar os ETFs, que são o grande canal do dinheiro institucional. E se liga nisso. Enquanto os ETFs de Bitcoin e Ethereum estão vendo mais dinheiro sair do que entrar, a grana institucional está de fato fluindo para produtos de Solana. O chamado dinheiro inteligente não está só assistindo de camarote, não. Ele está se posicionando ativamente. Agora, a história fica ainda mais interessante quando a gente olha a briga direta entre eles. O par ETH-BTC, que por muito tempo foi o líder das altcoins, está numa queda técnica constante, uma perda de força bem clara. Por outro lado, o par Sol-BTC, mesmo com o preço caindo, mostra uma estrutura no gráfico de acumulação silenciosa. É como ver um gigante já estabelecido perdendo fôlego, enquanto um desafiante novo está ali no canto, juntando energia nas sombras. E essa perda de fôlego da Ethereum fica escancarado num paradoxo que é gritante. Pensa só, quase 1/3 de todo o suprimento de ETH está travado em staking. Pela lei mais básica de oferta e demanda, com menos moeda circulando, o preço deveria ir para a lua, certo? Mas não tá. O preço não reage. É exatamente como pisar fundo no acelerador com o freio de mão puxado. Existe uma desconexão fundamental entre o que os dados da rede mostram e o que o mercado está sentindo. Então, o que raios está acontecendo? O que explica a dominância do Bitcoin, no limite a rotação do dinheiro institucional e esse paradoxo da Ethereum? A resposta, e aqui está o pulo do gato de toda essa análise, é que os investidores mais influentes do mercado hoje não são humanos. As verdadeiras baleias da nova economia são algoritmos de arbitragem, tesourarias gerenciadas por inteligência artificial, agentes autônomos que operam em nanosegundos. Eles não leem relatórios e não estão nem aí para marketing. A única linguagem que eles entendem é a da eficiência, velocidade, latência e custo. E eles votam silenciosamente com cada operação que fazem. E o que essas máquinas procuram? Elas exigem uma coisa que podemos chamar de execução determinística. Traduzindo do maquinês, transações que são absurdamente rápidas, ridiculamente baratas e, o mais importante de tudo, completamente previsíveis. Sem surpresas, sem talvez. É só o resultado esperado sempre. Elas escolhem a rede como um engenheiro escolhe uma ferramenta, pela pura performance. E essa ideia fica muito clara nesta citação da capivara, a fonte da nossa análise. Ouve com atenção. Não são os humanos que estão escolhendo a próxima camada de liquidez, são os algoritmos que, em silêncio, votam com cada transação. Quando as máquinas começam a preferir uma blockchain, o dinheiro humano segue, não por lealdade, mas por sobrevivência. É uma ideia poderosa essa. Sobrevivência. E é exatamente aqui que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Por que a atividade econômica está migrando para a Solana? Porque ela entrega exatamente o que as máquinas exigem. Transações super rápidas. Confere. Taxas baixas e previsíveis. Confere.
uma capacidade de processamento gigante. Confere também. Não é uma escolha baseada em emoção, é uma escolha baseada em física computacional. A máquina escolheu a ferramenta mais eficiente para o trabalho. Ponto. Ok, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. O que a gente está vendo não é só uma competição entre duas moedas. São os tremores iniciais de uma nova ordem financeira sendo criada. Uma ordem onde a eficiência bruta dita as regras e os principais jogadores econômicos não são mais humanos. Vamos lembrar das pistas que a gente seguiu? A dominância do Bitcoin no limite, preparando o terreno. O fluxo de dinheiro institucional já apontando uma direção. A relação de poder entre ETH e BTC se invertendo, enquanto o Sol/BTC ganha força nas sombras. Individualmente, são dados interessantes. Juntos, são os sinais que vêm antes de um terremoto financeiro. Porque, no final das contas, essa não é uma história sobre qual token vai subir amanhã. É uma história muito maior sobre qual sistema operacional vai rodar a próxima década da economia digital. O mercado, liderado pelos seus agentes mais eficientes, está escolhendo a sua infraestrutura fundamental para um futuro que vai ser dominado por inteligência artificial e transações autônomas. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A grande questão não é se essa mudança vai acontecer, mas em qual velocidade. Os dados sugerem que as máquinas já estão fazendo a escolha delas, silenciosamente. A pergunta que fica no ar é: como o resto do mercado vai reagir quando essa escolha silenciosa se tornar um grito ensurdecedor?